Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico legislativo do direito à proteção dos dados pessoais e também do direito à privacidade. A gente vai fazer uma análise sobre as principais legislações, os principais diplomas sobre a matéria. Logicamente, a gente não vai poder fazer uma incursão histórica muito profunda, analisar de uma forma extremamente verticalizada, até porque essa não é a intenção desse curso, e sim trazer os principais aspectos a respeito da proteção dos dados pessoais e da privacidade. A gente não vai analisar, por exemplo, desde as eras mais remotas, como, por exemplo, na Antiguidade Clássica, onde basicamente nem existia a ideia de privacidade como existe hoje. As coisas privadas e íntimas basicamente eram feitas em público, tá, gente? E assim, antes da gente começar, já para começar da melhor forma possível, de uma forma muito clara e compreendendo o que a gente vai ver posteriormente, é muito importante que a gente faça a distinção entre privacidade e proteção dos dados pessoais. São coisas distintas, não se confundem, por mais que eventualmente se relacionem. Então, olha só, de um lado nós temos o direito à proteção dos dados pessoais e de outro o direito à privacidade. Vamos entender aqui a diferença de uma forma muito simples. Veja só, de uma forma bem geral, bem simplificada, eu poderia dizer para vocês que o direito à privacidade, ele é nada mais, nada menos do que o direito de você ser resguardado, protegido contra ingerências, contra investidas indevidas e injustas em sua vida pessoal, em sua esfera íntima, tanto por parte do Estado, como por parte de um terceiro, de um particular, por exemplo. Então, basicamente, você tem o direito de dizer para o Estado, olha, Estado, você não tem o direito de adentrar na minha esfera pessoal, na minha vida íntima, no meu aspecto familiar, por exemplo, da minha correspondência. Você não tem, pelo menos em linhas gerais, esse direito. Essa é uma faceta do direito à privacidade. E a outra faceta é de você dizer, Estado, e além de você não ter o direito de ter essa ingerência em minha vida privada, você tem o dever de me proteger e me resguardar contra investidas de outras pessoas, de terceiros e de particulares. O Estado tem uma conduta absenteísta, uma conduta negativa, de não investir, de não adentrar em sua esfera particular de forma indevida, e tem uma conduta positiva, ou seja, o Estado tem que te proteger contra investidas de outras pessoas. Isso é privacidade. É o direito, basicamente, de ninguém adentrar na sua esfera pessoal. Só quem pode ter acesso a questões sobre sua vida privada e íntima é você mesmo. Tá? Isso é privacidade. Aliás, o direito à privacidade, né, como instituto jurídico, já se fala e já se aborda e já se estuda há muitos e muitos anos, né, há mais de um século. Existe um artigo muito conhecido chamado The Right to Privacy, que basicamente trazia a ideia da privacidade como um direito de ser deixado a sós. E esse artigo jurídico ele foi escrito por dois juristas, por Samuel Warren e Louis Brandeis, e foi publicado em 1890, olha só a data, 1890, gente, na revista Harvard Law Review. Então, dê uma lida, procure na internet que vale muito a pena. E de outro lado, nós temos o direito à proteção dos dados pessoais, que logicamente se intensificou com esse advento dos computadores, ou com pelo menos o aprimoramento dos computadores, a questão do banco de dados, ou seja, quando o dado pessoal passou a ser visto como um controle de poder. Aí a gente começou a ter um olhar mais acurado com a questão do direito à proteção dos dados pessoais. Então, se você for analisar, o que precisa ficar claro é que a privacidade é um direito. E a proteção dos dados pessoais é um meio para garanti-lo. A proteção de dados pessoais é uma das diversas medidas a serem tomadas para se garantir a privacidade. A gente tem privacidade, por exemplo, no que diz respeito à sua localização, a privacidade relacional, corporal, de informações, e temos também a privacidade relacionada à proteção dos dados pessoais. Ou seja, há uma relação simbiótica, sim. Você não tem como garantir privacidade sem proteger dados pessoais. Daí porque as legislações analisam de forma conjunta proteção de dados pessoais e privacidade. E assim, Daniel, como é que foi que começou tudo isso? Quando é que começou esse panorama legislativo a respeito da proteção dos dados pessoais e da privacidade? Eu costumo dizer que o pontapé inicial, o grande ponto de partida de tudo isso foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi adotada pela ONU em 1948. E lá no seu artigo 12 já dizia: ninguém será sujeito, olha só, acabei de falar para vocês, a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Então a gente pode ver que a Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, foi sim a matriz de inspiração a todas as demais legislações posteriores de proteção de dados pessoais e privacidade. Logo em seguida, 2 anos depois, em 1950, nós tivemos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que apesar de ser de 1950, ela só entrou em vigor 3 anos depois, em 53. E foi um verdadeiro tratado, tá, gente, que visava o quê? Defender direitos humanos em toda a União Europeia, toda aquela região da União Europeia, em especial o direito ao respeito pela vida privada e familiar. Logicamente, tá? O artigo 8º desse diploma, dessa convenção, dizia que qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e de sua correspondência, muito similar ao que já dizia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A grande novidade da Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi o item 2 do artigo 8º, que dizia que a autoridade pública não pode ter ingerência sobre a vida privada, salvo se for permitido por lei ou para garantir segurança nacional, segurança pública, bem-estar econômico do país, defesa da ordem, prevenir infrações penais, proteger saúde ou a moral e direitos e liberdades de terceiros. Essa foi a grande novidade que nós tivemos na Convenção Europeia de Direitos Humanos, com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, gente? E aí, seguindo, posteriormente, nos anos de 1973 e 1974, o Conselho da Europa editou, respectivamente, 2 resoluções. As resoluções 22 e 29. A resolução 22 do ano de 73 e a resolução 29 do ano de 74. A resolução 22 basicamente falava da proteção e privacidade das pessoas físicas perante bancos eletrônicos de dados no setor privado. E a 29 falava, a questão do setor público, mesma matéria, mais no que diz respeito ao setor público. Alguns anos depois, em 1979, nós tivemos diversos países da Europa começando a editar leis nacionais sobre privacidade. A França, a Alemanha, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, já outros países trataram e trouxeram a ideia da proteção dos dados pessoais como matéria constitucional. Um grande passo, gente, para essa questão do direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, e que mudou toda a forma de se encarar essa matéria nos anos seguintes. Bom, então assim, a gente está falando da década de 70, tecnologias se desenvolvendo de uma forma frenética, principalmente o processamento de dados, que inclui, obviamente, os dados pessoais. A gente está falando de uma época onde as telecomunicações estavam se aprimorando cada vez mais, a informática estava se desenvolvendo, ou seja, estávamos adentrando numa 4ª geração de computadores mais modernos, muito mais sofisticados, com o uso de chips, microprocessadores, e toda essa evolução estava acontecendo ao lado de outra evolução, que foi a do desenvolvimento dos blocos econômicos. Então, qual foi o resultado disso? De um lado, aumentou-se assim, drasticamente o comércio transfronteiriço de dados na Europa. Ou seja, havia essa necessidade de um fluxo internacional de informações e de dados. E, de outro lado, havia a necessidade de você encontrar um equilíbrio. Ora, você vai garantir o progresso tecnológico, o aprimoramento tecnológico, o fluxo dos dados, até porque é uma realidade, são blocos econômicos que estão surgindo, há essa necessidade de compartilhar de forma transfronteiriça esses dados, mas, de outro lado, você tem que garantir também a proteção das liberdades pessoais desses titulares de dados, como forma de se garantir a dignidade e os direitos humanos dessas pessoas. Então começou a se falar pela primeira vez nesse equilíbrio. E aí, em 1980, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, trouxe diretrizes para a proteção da privacidade e, olha só, fluxo transfronteiriço de dados pessoais. Claro que essas diretrizes eram meramente recomendações, Só que elas já demonstravam o viés de você querer, sim, harmonizar e tratar de forma unitária as legislações de proteção de dados pessoais. Um ano depois, em 1981, o Conselho da Europa propôs o quê? A Convenção número 108, consolidando aquelas resoluções que eu falei para vocês, trazendo a ideia de uma convenção para a proteção de indivíduos relativamente ao processamento automático de dados pessoais. E esse foi o primeiro instrumento internacional que disciplinou essa temática com força legal, ou seja, era um instrumento juridicamente vinculante. Porém, gente, durante muitos e muitos anos, essa convenção número 108 ela ficou disciplinando a matéria, mas entendia-se que ela não abrangia todas as questões, todos os aspectos relacionados à proteção de dados pessoais e privacidades. Havia muitas brechas e havia muitas lacunas. A Comissão Europeia, provocada e instada pelo Parlamento Europeu,
editou a diretiva número 46. Aliás, essa diretiva número 46 de 95 foi, por mais de 2 décadas, o principal documento, né, sobre proteção de dados pessoais e privacidade. O grande problema da diretiva é que ela só traçava um objetivo geral, e os próprios países lá da União Europeia é quem deveriam atingir esses objetivos, através de suas próprias legislações internas, através de legislações nacionais, o que eventualmente poderia ser um problema, já que essas legislações poderiam se mostrar, e de fato se mostraram, conflitantes entre si, o que geraria muita insegurança jurídica. Foi aí que no dia 25 de maio de 2018 entrou em vigor em plena eficácia o GDPR, ou General Data Protection Regulation, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da Área Econômica Europeia, o do Espaço Econômico Europeu, que é aplicado aos 27 países da União Europeia e mais 3 países, Liechtenstein, Islândia e Noruega. E aí, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, ela foi criada assim, com base inspirada, espelhada lá no GDPR. Só que assim, gente, ao contrário do que muita gente pensa, não foi o GDPR que motivou a criação da LGPD. A gente já fala em proteção de dados pessoais e privacidade há muito tempo. A ideia da matéria de proteção de dados pessoais e privacidade já é debatida no Brasil desde 2010, tá? Então é muito importante que isso fique claro aqui para vocês. Mas o fato é que, no dia 18 de setembro de 2020, finalmente a LGPD entrou em vigor no Brasil. De uma forma absolutamente retardatária, convenhamos. Só que se você for analisar, a LGPD não foi, de forma alguma, uma epifania por parte dos congressistas que pararam e pensaram: gente, vamos proteger dado pessoal no Brasil e garantir privacidade? Claro que não. A LGPD entrou em vigor no Brasil por uma pressão externa, oriunda principalmente dos países lá, integrantes da área econômica europeia, que estabeleceram essa necessidade de se implantar uma governança corporativa a respeito dos dados pessoais. O GDPR, com o GDPR em vigor, as empresas da União Europeia sabiam que se elas não respeitassem, se elas transmitissem dados pessoais para países como o Brasil, que na época não tinham aí essa governança, uma legislação geral de proteção de dados pessoais, caso uma violação de dados ocorresse, a bomba caía para eles, lá na área econômica europeia. E as multas são muito piores do que a nossa LGPD. Estamos falando de penalidades que vão aí, podem chegar até 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios mundial. E assim, gente, apenas para resumir, as empresas lá da União Europeia, elas decidiram que não poderiam simplesmente sair transferindo dados pessoais para empresas situadas em países que não asseguravam um nível adequado de proteção de dados pessoais. Com o GDPR em vigor, em plena eficácia, elas sabiam, essas empresas, que caso houvesse essa violação de dados pessoais em outros países, em empresas que estavam estabelecidas em países que não tinham a mínima cultura de proteção de dados pessoais, pelo menos de uma perspectiva unitária e uniformizada, elas iriam sim sofrer prejuízos gravíssimos. Então as empresas do Brasil também perceberam que não iriam conseguir contratar com empresas lá do exterior, caso não tivéssemos aqui uma legislação geral de proteção de dados pessoais. O que seria péssimo para o Brasil, já que a gente ficaria num isolamento comercial e jurídico sem precedentes, né, gente? Então a gente viveria um isolamento comercial, econômico, jurídico, que poderia trazer assim consequências absolutamente devastadoras. Esse foi o grande real motivo pelo qual nós tivemos aí uma LGPD aqui no nosso país. Claro que tivemos outros fatores que contribuíram sim para acelerar, mas não para criar, para acelerar as discussões sobre uma legislação geral de proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Já houve uma pesquisa da IBM, por exemplo, em parceria com o Instituto Ponemon, indicando que o Brasil é o 4º país no ranking de registros de dados vazados, com 26.523 registros, ficando atrás apenas do Oriente Médio, Índia e Estados Unidos. O custo do vazamento de um dado aqui no Brasil, pelo menos até a entrada da LGPD, era de 5 milhões de reais. E uma outra pesquisa, também desse Instituto Ponemon, sinalizou que o Brasil é o país mais propenso a sofrer violações de segurança. Somente em 2019, aproximadamente 63% das pequenas e médias empresas sofreram aí algum incidente com um vazamento de dados. Então sim, nós temos a necessidade de ter uma LGPD em nosso país. Então assim, gente, as empresas que não estabelecerem uma política de governança dos dados pessoais e não implementarem uma gestão de conformidade com as normas, diretrizes e princípios da LGPD, certamente sofrerão as sanções pecuniárias altíssimas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que podem inclusive atingir o patamar de 50
milhões, olha só, 50 milhões de reais por infração. Apesar dessas penalidades, claro, só poderem ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021, conforme prevê o artigo 20 da Lei 14.010 de 2020, tá? Então o que a gente está percebendo é que o mundo passou sim a dedicar uma maior atenção às regras e princípios relacionados à proteção dos dados pessoais e privacidade, principalmente em razão dos últimos grandes incidentes envolvendo grandes empresas e vazamento de dados pessoais. A gente já falou em episódios anteriores a respeito do caso da Cambridge Analytica e Facebook, que foi um grande precedente para toda essa discussão se acelerar e se desenvolver. Depois confiram essa aula, ficou muito legal. E olha só, outro ponto que eu acho assim salutar a gente destacar é que, além da LGPD, aqui no Brasil, e do GDPR na área econômica europeia, nós temos aí vários outros países que também possuem legislações que versam sobre a proteção dos dados pessoais e privacidade. E eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na Argentina, a título de exemplo, eles têm a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei número 25.326, que é a PDPA, desde o ano 2000. Eles, inclusive, possuem uma autoridade nacional, que é a AAIP, a Agência de Acesso à Informação Pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem uma legislação geral de proteção de dados pessoais, mas sim diferentes legislações que variam conforme os setores. Então a gente tem uma lei de dados para a saúde, uma lei de dados para a educação, para o setor de finanças, e também leis em diferentes níveis estaduais, nível estadual, nível federal. Por exemplo, a gente tem a Lei de Privacidade dos Consumidores da Califórnia, a CCPA, California Consumer Privacy Act. Temos, por exemplo, uma lei federal, a Telemarketing Sales Rules, que é a TSR, normas e restrições de telemarketing, que envolvem principalmente a questão da privacidade. Por exemplo, proibindo chamadas para quem já disse que não quer receber mais ligações e estabelece limites de horário para chamadas. Já pensou se isso pega aqui no Brasil? Lá no Japão, desde o ano de 2003, existe a APPI, Act on the Protection of Personal Information, que é uma lei sobre proteção de informações pessoais. Então, como a gente pode ver, a Lei de Proteção de Dados Pessoais é uma tendência global, que visa cada vez mais se harmonizar, pretende ser unitária, de forma harmônica, para que sim haja uma segurança jurídica maior. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente passou aqui pelos principais pontos da história do direito à proteção de dados pessoais e da privacidade. Falou de algumas leis também em outros países. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula serviu para abrir muitas portas, tenho certeza, para elucidar e esclarecer os temas que virão posteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aqui o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Isso ajuda muito aqui no canal. Sigam no Instagram, @direitoemdados, e aguardo vocês nos próximos episódios. Forte abraço. Até mais.